Alô, galera! Nesta segunda-feira, brava segunda-feira, estamos começando o nosso Penidos Podcast, recebendo uma figura doce, querida, amada do mundo do futebol. É um cara que, jogou nas 11. Rafa, o cara só tem medalha olímpica, treinou seleção. Levou a Copa do Mundo. Levou a Jamaica a Copa do Mundo. Levou a Jamaica a Copa do Mundo. Trabalhou em clubes da maior importância, inclusive no Flamengo. Precisa maiores apresentações, né? Multicampeão, o Brabo tem nome. Brabo tem nome. Vale o seu like, se inscreva, compartilha pra todo mundo. René Simões, bem-vindo, que honra. René, que prazer te receber. Olha, eu tô aqui até meio emocionado, porque deixa eu dizer para vocês que estão nos assistindo aqui, que às vezes o melhor não é o que a gente está falando agora, mas o que a gente fala antes. Ouvir a história dele, né, falando de você, né, é emocionante. Parabéns, cara. Honra. Eu não te conhecia ainda pessoalmente, acompanho sempre, porque eu sou apaixonado por rádio. Eu estava te falando, né? O que eu gosto do rádio é que uma narração, a gente sente o cheiro da grama, a gente vê o torcedor falando. Eu sou apaixonado por rádio, isso sempre disse isso. E estava ouvindo a história dele, né? E ele me contando aqui a história. E algumas pessoas têm o dom, né? Outros têm a vocação também. Então eu estava dizendo que alguns têm a vocação, o cara é chamado para fazer aquilo, mas às vezes não tem o dom. E quando eu vejo ele narrando e comparando contigo, né? Eu digo assim, caramba, o cara teve um chamado e tem o dom, pô. Isso tá no sangue, é na família, né? Tô quase me escondendo embaixo da mesa. Não, que honra, gente. É muito legal, cara. Eu acho bem bacana isso. Ainda mais no momento que a gente está perdendo os laços familiares, né? A gente está perdendo essa admiração pela experiência de alguém. E isso é muito ruim no nosso país. A gente está fazendo o caminho inverso, né? A gente está procurando a manutenção. Aqui é sedimentado, mas e a gente turbina isso. E o René é um super comunicador também, né? Trabalhou como comentarista em várias grandes casas. Você sabe que eu sou jornalista, cara? Eu tenho carteira de jornalista, sou filiado à SERJ. Acho um absurdo, mas sou. Porque a lei permite você trabalhando num órgão de imprensa, você tendo um diploma universitário, como eu tinha, de educação física, fui ao Ministério do Trabalho, me registrei e tenho minha carteira de jornalista. E curto essa e digo assim, eu sou jornalista, mas você é um excelente comentarista, inclusive. Deixa eu te perguntar, para a galera que está acompanhando a gente aqui, qual foi, René Simões, o seu maior momento no futebol? Olha, dizer desses dois momentos, eu tive muitos momentos, né? Eu costumo dizer, e desculpe ser um pouco prolixo, mas é importante dizer isso, que os maiores momentos teus são de acordo com o tamanho que você tem. E o tamanho que você tem é de acordo com a experiência que você tem, né? Se você perguntar para o Brabo agora qual é o teu maior momento, ele vai dizer da experiência que ele tem. Daqui a 10 anos, esse momento que foi muito grande pode não ser tão grande, porque a experiência foi passando outra, né? Mas é inegável que ter subido no pódio com as meninas foi um momento assim absurdo. Absurdo, por quê? Porque nós lutamos contra um preconceito, né? Nós lutamos contra a discriminação que elas sofriam, pelo descaso que era o futebol feminino naquela época. Não tinha campeonatos, elas jogavam futebol de salão, 3 meses campeonatos, alguns tinham o paulista, carioca, nem sempre, em alguns lugares jogavam futebol de salão totalmente largadas na CBF, e aí aparece um maluco desbravador dizendo assim, eu aceito trabalhar com elas. E eu aceitei para trabalhar com elas porque eu queria ser o único treinador a ter ido a competições finais, né? Sub-17, Sub-20, primeiro time e Olimpíada da FIFA, competições da FIFA. E eu disse isso para elas, mas depois, 3 meses depois, eu desci e fui à CBF e eu ia me demitir, porque não estavam cumprindo o que tinham prometido para elas. E aí eu desci para me demitir, consegui resolver tudo, e na subida eu disse assim, se eu queria vir aqui para ter esse título, por que eu ia me demitir agora? Aí eu me lembrei,
percebi que eu tinha me apaixonado por elas, né? Pelo sofrimento de cada uma, pelo carisma de cada uma. Então, esse foi um momento assim absurdo na minha vida aqui no Brasil. E fora do Brasil, indiscutível que foi a Jamaica, que também era uma luta contra o preconceito racial. The Impossible Team, virou livro isso. Impossible, né? Dream, um sonho impossível. Sonho né? impossível, virou. É mais difícil trabalhar com os meninos ou com as meninas? Não, os dois têm as suas dificuldades e os dois têm as suas facilidades, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando eu dou para o mundo corporativo, eu digo, vou salvar o teu casamento. Olha aqui, eu vou contar uma história para salvar o teu casamento. Teve um dia que teve um treino, quando acabou o treino, uma jogadora disse, posso falar contigo? Eu digo, pode. Você viu aquela jogada assim? Eu digo, aham. Porque se a fulana faz isso, eu faço aquilo, aham. Porque se a outra faz aqui, fechava, aham. E nós pegamos o espaço, aham, como você pede o cruzamento, podia sair o gol, Aí ela me deu um abraço, nossa, como você me ajudou. Eu não falei nada, Penido. Eu não falei nada. Eu só disse porque a mulher ofereceu o ouvido. A mulher tem ela precisa verbalizar para encaixar tudo na cabeça dela. Nós homens não, você chega em casa, a sua mulher pergunta, e aí, algum problema? Não, tá tudo ótimo, tá tudo horrível. Você vai para um canto, vai entrar nesse canto, vai começar a pensar e depois você fala alguma coisa. A mulher não, ela chega do trabalho, ou você chega do trabalho e ela começa a falar, ué, quer que eu resolva? Não, ela não quer que tu resolva, ela precisa falar, ela só quer ser escutada. Aí eu digo, vou salvar o casamento de vocês. Então tem essa. O homem, acabou um treino, o cara não vai te chamar e dizer assim, professor, viu aquela jogada? Jamais ele vai fazer isso. Você dá uma preleção para elas, se elas não entenderem, elas vão levantar o dedo e dizer assim, pode explicar de novo porque eu não entendi? O homem duvida, ele vai camuflar, porque os caras vão me sacanear, dizendo que eu não entendi, tanto que eu tenho uma técnica com os homens, né? Eu falo e digo assim, você repete o que eu falei. Aí, já sei que não entenderam, deixa eu repetir de novo. Elas, eu não preciso fazer isso, porque se elas não me entenderem, elas vão levantar, dá para explicar de novo? Sem nenhuma vergonha nenhuma. O homem, você chega lá dentro e dá a bola do jogo, você foi o melhor. A mulher, se você chegar no vestiário e disser assim, Marta, você foi a melhor do jogo, você tem a Marta envergonhada e tem as outras 10 com raiva de você. Por que ela e não a gente? Então você tem que perceber essas diferenças que não é melhor, nem é pior, mas é diferente. E eu já te ouvi, queria que você falasse de novo aqui no Penidos Podcast sobre essa personagem incrível que é a Marta e a humildade, a Marta ser humano. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que você vê a Marta chorando, a Marta falando, não pense que aquilo é teatro, é uma personagem, não, essa é a Marta. A Marta é assim. Eu, quando comecei a trabalhar com as meninas, a Marta estava na Suécia e eu fui encontrá-la em Miami. E aqui tinham falado muita coisa da Marta, que tem que cortar, não pode levar. E quando chegou em Miami, eu tinha um acordo com as meninas que nós, na seleção, só tínhamos um roupeiro. Você não tem 3, 4 roupeiros como tem a seleção principal. Tinha um roupeiro. Então o trato era o seguinte, nós tínhamos tempo para tirar toda a bagagem do aeroporto, botar no ônibus, do ônibus botar no hotel. Então as meninas estavam tirando toda a bagagem, quando eu olhei, a Marta estava no orelhão. Ela não sabia, não tinha celular naquela época, ela estava no orelhão. E aí eu fui lá e disse assim, moça, e aí? Não, eu já peguei, não, você vai pegar a bagagem de todo mundo. Ela saiu correndo, foi lá. 3 dias depois eu disse assim, essa menina está me enganando. Sentei com ela e disse assim, você está querendo enganar quem? Ela disse, não entendi, professor. O seu comportamento está exemplar até agora, você está querendo me enganar? Ela disse, não, me falaram isso. Professor, eu só quero jogar futebol. Eles queriam confusão e eu não me meto em confusão. Eu quero jogar futebol, é por isso que não gosto. Tem algumas pessoas que não gostam de mim, porque eu não mando. Na Olimpíada, eu estava no apartamento, eu estava no andar de cima e ela de baixo. E aí, estou vendo a Marta, lava uma calcinha, lava a segunda calcinha, lava a terceira, lava a quarta calcinha, eu lá de cima. Eu disse, Marta, você usa tanta calcinha assim? Disse, não, professor, é que eu ia lavar as minhas, as meninas pediram, eu estou lavando de todo mundo. Tava Marta. Nossa, que humildade, Marta. Cara. Não, mas ela é isso. Ela é fantástica, cara. Ela não vende uma imagem, não. Ela é aquela simplicidade que veio lá de Riacho, né? E lá do sertão, com a mãe dela. É a Pelé de saia. É a Pelé de saia, pode ter certeza que é Pelé de saia. Qual é a maior jogadora do mundo fora Marta? Tem algumas, né?
Olha, eu vou falar outra brasileira, cara. A Zizi, né, rapaz? Agora me deu um nome. Era o número 10 que jogava no São Paulo. Era Zizi ou Cici? Cici. Jogava muito, cara. Ela era um craque. E tinha esse centroavante, o Wamba, dos Estados Unidos, que era um absurdo aquela menina. Era um absurdo. Porque ela me lembra o Haaland. Ela era exatamente como o Haaland. Para mim, né, passa a impressão de que as goleiras não estão no nível das outras jogadoras de linha, se você fizer uma comparação com o futebol masculino. Tem umas que são craques, essas que você citou, Marta e tal, e outras craques. Cristiane joga muito, ou não sei quem joga muito, tal. Mas as goleiras, elas comem frangos assim absurdos que os goleiros, que os homens não comem esses frangaços. É pelo biotipo, é pela característica física, é a fibra da musculatura? O que é? O que acontece? Não, é tempo mesmo de treinamento. Tempo de treinamento. Então, a menina, para escolher ser goleira, ela tem que ter algum símbolo que diga assim: eu quero ser aquilo ali, eu quero ser igual. E elas não têm ainda esses símbolos, esses ídolos, né, para elas fazerem a modelagem. Então vai demorar um tempinho. E se você pegar agora, um goleiro com 1,85 m já está difícil jogar hoje em dia. Tá baixo. Tá difícil. Antigamente os nossos goleiros tinham, se você lembrar, Félix, Cláudio, você vai lembrar goleiros um monte. Eram baixos. Hoje é goleiro com 2,2 m, 2,4 m, são os goleiros. Então fica mais. O pessoal não bate mais falta bem. Olha o número, eu tenho uma fita de 1930 da Copa do Mundo, uns pedacinhos, vai mais 1950. Você vê como é que era fácil fazer gol naquela época. Agora vai ver as defesas que os goleiros fazem hoje em dia. Você acha que o futebol... Pega um Courtois. As defesas do Courtois são absurdas. E as goleiras vão evoluir, vão crescer, né? Vão crescer e vão chegar. Mas tem coisa aí de regra que poderia mudar para melhorar o jogo, talvez, do futebol feminino? Algumas adaptações? Não, eu pensava exatamente isso, que devia diminuir o gol, a bola ser menor. Não vejo nada que tenha que ser mudado. Pode ficar tudo igualzinho, porque elas estão jogando e estão chegando. Não para de melhorar, ainda hoje eu estive discutindo, de 2004 a 2008, depois da Olimpíada, eu fui membro do comitê feminino da FIFA. Sim. E eu me lembro do Joseph Blatter, numa reunião lá em Zurique, bater nas minhas costas e dizer assim: professor, anota o que eu estou te falando. Um dia todos os clubes da Série A do seu clube, do seu país, vão ter futebol feminino. Eu disse: será, presidente? Ele disse: é. E depois ele me disse mais uma, Penido, que essa... O problema é dele. Ele falou assim: me cobre depois. Um dia eu vou cobrar. Ele disse que o futebol feminino seria maior do que o futebol masculino. Nos Estados Unidos já é. Ele disse que seria no mundo. Na própria Suécia, né? No mundo. Já. Não acredito que seja maior. Não é maior, mas ele está chegando muito perto. A Europa, a Champions League está sendo muito forte, muitas jogadoras do mundo inteiro. Eu assisto mata-mata de Champions feminino, é ótimo, é muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque eu sou muito a favor do futebol feminino. Uhum. Eu gosto muito mesmo. E acho que realmente é um grande barato. Mas conta pra gente aqui, como é que foi o desafio na seleção da Jamaica? Você pegou a seleção da Jamaica, que os caras estavam mais afim de cantar reggae do que jogar bola. O que eu tinha lá era motorista de táxi, carregador de mala, barman, no administrativo do hotel, e os nem trabalhavam nem estudavam, não faziam nada. Então não tinha futebol profissional na Jamaica, tinha só um estádio, o Estádio Nacional, em condições precárias. A federação era só uma sala dentro do ginásio de esportes, que todas as federações. Eu botei um pé lá e tirei, disse que eu não trabalho, me arrumaram um escritório muito grande, e aí eu tive que fazer toda a parte de marketing, de administração, toda a parte de gestão de pessoas, fazer o welfare dos jogadores, cuidar das famílias, montar um projeto chamado Adopt a Player. Cada empresa adotou, arrumar uma companhia aérea, American Airlines, para a gente viajar o mundo todo, porque isso eu coloquei num papel.
um guardanapo de papel para o presidente, quando ele veio aqui ao Brasil contratar treinadores, e ele tinha 5 coisas: tinha que ser ex-jogador, técnico, diplomata, ter trabalhado na seleção brasileira, ter vivido no exterior e falar inglês. Isso custa dinheiro pra caramba, cara. E eu não queria, porque eu conhecia a Jamaica. Em 89, eu tive na Jamaica com a seleção sub-20, Leonardo, Cássio, Carlos Germano, Sônia Anderson, Marcelinho Carioca, tudo isso teve na Jamaica. Eu sabia que a Jamaica era abaixo de 0, que nem o bobsled, né? E aí eu disse, não quero ir, mas depois o cara, quando viu isso, eu escrevi no papel, ele entrevistou 4 treinadores, e quando eu voltei, ele disse, eu quero você. Aí foi pro Itamaraty, foi uma confusão de governo, que eu devia ir, aí acabei aceitando por 4 anos, fui para lá e começamos do zero. Penido, o primeiro... 1994 eu fui para lá, 95, janeiro eu vim para o Brasil, fui para Rio Claro, nós fizemos 17 jogos, perdemos de 8-0, 9-0, 7-0, e o último jogo eu disse, eu quero ganhar esse jogo eu vou ganhar. Falei com o cara que estava arrumando a excursão, eu digo, arruma esse jogo lá no interior de Minas, a gente pega um time de fábrica e põe o nome da fábrica Futebol Club. Na Jamaica ninguém vai saber que time é esse, e vamos levar os 3 árbitros, vamos jogar domingo, 8 horas da manhã, o pessoal vai chegar bêbado lá. Pô, empatamos aos 47 do segundo tempo, 1-1, cara. E aí tem uma coisa que eu falo muito quando eu dou minhas palestras na parte cooperativa. Quem mede, controla. Quem controla, melhora. E quem melhora, surpreende. E todas as informações que nós tiramos aqui do Brasil, nós começamos a olhar. A gente dava 120 passes em 90 minutos, com 70% dos passes errados. Eita. Ou seja, eu tinha 30% de 120, que são 36 passes, para você ganhar um jogo. Não ganhava, porra. Como é que pode? Nunca. E aí nós estabelecemos a meta, que seria igual à seleção brasileira de 94. Olha que isso era em janeiro de 95. O Brasil do Parreira dava 600 passes com 80% de passes certos. E nós chegamos a isso contra os Estados Unidos, jogando em Washington DC a 2 graus, nós demos 600 passes com 80% de passes certos. E aí eu tenho US Soccer para justificar isso de quem mede controla, quem controla melhora, quem melhora surpreende. E aí eu tenho o treinador e o jogador dizendo assim, a gente não sabe o que aconteceu com esse time. Como é que pode? Nós sempre ganhamos com maior facilidade da Jamaica e nós pusemos eles na roda. Nós empatamos de 1-1 com um pênalti fora da área que deram contra nós. Senão teríamos ganho o jogo. Mas foi esse caminho, foi estabelecer um projeto com metas, né, com cultura e, acima de tudo, com um propósito. É que as grandes vitórias da vida não tem casualidade. Não tem casualidade. O propósito não era jogar futebol. O futebol era ganhar voz contra o racismo, que é uma coisa nojenta. Olha, eu cheguei a dizer uma vez aqui que eu não sabia o que era racismo. Eu nasci em Cavalcante, feliz da vida, no pé do morro, com a minha rapaziada toda lá. Então eu não sabia o que era, se era preto, se era branco. Eu sabia que eram meus amigos, pô. Depois trabalhei no futebol. Se é preto, se é branco, não interessa. Joga ou não joga, pô. Aí eu vou pra Jamaica, aí eu descobri o que era racismo, cara. E aí eu comecei a trabalhar em cima dele. Ó, nós temos que jogar bem, nós temos que ser um bom time pra gente ter voz e poder dizer assim, eu sou bom, a cor da minha pele não vale de nada, eu sou bom, não me trate assim, porra, imponha, olhe nos olhos dele. E foi muito legal, porque já em 95 colhemos o primeiro fruto. Nós fomos eleita a equipe que mais evoluiu no mundo pela FIFA. Nós fomos na FIFA em Milão, recebeu o Jorge Weah, foi o melhor jogador, e nós fomos a seleção que mais evoluiu no mundo. Saímos do ranking de 96 para 66. O negro não podia ter o complexo, ele tinha o Weah como o craque e o rei de futebol é o negro, Pelé. Então, exatamente. Isso é uma questão mental, né? É mental, e tudo é mental. E sabe o que aconteceu depois que nós ganhamos 95? Aí vem a síndrome do impostor. Eles começaram a ficar assustados, porque eles tinham que continuar produzindo como produziram em 95. Eu digo, opa, para. Não, estão com medo? Medo é legal. Deixa o medo tocar em você, vai fazer você estar atento, vai fazer você produzir melhor. Agora vamos continuar evoluindo, vamos evoluir, não tenha medo. Muita gente chega a um determinado estágio e para, porque ele tem medo do próximo passo, assim, e se eu não conseguir? O que vão pensar de mim?
Então é muito interessante isso, porque é como você falou, tudo mental, Penido. É mental, cara. Sobre Copa do Mundo, né? Um tema maravilhoso ano que vem tem. O que você achou do novo formato com mais seleções, 12 grupos? Você acha que muda para melhor? Eu acho que tem gente demais. É gente demais. Agora a gente pode pegar o que foi o Campeonato Mundial de Clubes. Foi legal? Foi muito legal. Muito legal. Sabe por quê? Você tinha 114 países representados. Pelos jogadores que tinham, o país que tinha mais jogadores é o Brasil, óbvio. Claro. Tinha 4 times, depois vinha a Argentina, mas você tinha 114 países representados ali. Então isso é um campeonato mundial, realmente. Agora, não sei se isso vai dar. Eu fico lembrando porque o Beckenbauer fazia parte desse comitê que eu estava na FIFA, e o Beckenbauer sempre dizia para mim, tem que acabar com esse negócio de campeonato de seleções, vamos botar o campeonato de clubes, é mais significativo e tal. Não sei. Eu começo a ver a gente falando tanto de que eu prefiro ver o Flamengo jogando, o Grêmio jogando, o Inter jogando, o Atlético, do que ver a seleção brasileira. Então, não sei se lá fora tá esse sentimento. Na Jamaica tinha esse sentimento, mas depois acabou, virou 100% jamaicano. Você falou em seleção, que jogo na quinta-feira aqui, agora contra o Chile, tem um jogo amanhã, por sinal eu vou narrar, que é contra a Bolívia, a 4.200 metros de altitude. Então eu queria te perguntar, porque você, como estudioso, como uma pessoa que cuida dos vários valores, de todos os potenciais, como é que você analisa a permissão para jogar 4.200 metros acima do nível do mar? O pessoal não entende muito o que é isso, né? 4.200, é rarefeito. O que quer dizer? Tem menos oxigênio do que tem aqui embaixo. Nós agora, eu sempre dou um exemplo, e até para explicar aos jogadores, porque eu joguei a 4.700 em Oruro, 4.750, se não me engano, em Oruro com a seleção da Jamaica, e eu explicava para eles, é como se você tivesse 100 carrinhos, e toda vez que os 100 carrinhos passam aqui, eles pegam uma molécula de oxigênio e tá ali. Mas o que acontece? Esses 100 carrinhos que eu tenho, eles passam, mas não tem 100 moléculas, só tem 50. Então, esses 100 carrinhos vão pegar 50, mas nós precisamos de 100. Aí eles têm que andar mais rápido para pegar mais 50. Então, o que acontece? Você começa numa velocidade incrível, né? Todo o teu sistema começa a trabalhar muito rápido e recebendo menos oxigênio. O que acontece? Vai faltar oxigênio na cabeça, amigo. Quando falta, você cai. Esse Oruro, eu joguei com a Jamaica, tem uma história hilária. Ficou hilário, porque a gente ficava no banco com uma bala de oxigênio, né? Com aquela máscara e com um aparelhinho de oxigênio ali. E aí um jogador meu, 1,93 m, Orlando Lô, metido a forte, eu disse, não dá pique, só toque, anda. Ele saiu da grande área até o meio campo. Quando chegou lá, ele caiu. Literalmente caiu assim, puf! E o meu médico, em vez de entrar andando, ele entrou correndo, Penido. Saiu correndo com a bala de oxigênio. Quando chegou lá no jogador, ele não atendeu o jogador, ele atendeu assim mesmo. Aí ficou hilário, porque os jogadores queriam tirar a máscara dele e ele deixa comigo, senão eu vou cair. Aí, da hora que ele ficou bom, ele foi atender o jogador. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil. E a bola fica mais rápida, é difícil para os goleiros, né? Então, o passe que você dá, o pessoal vai, pô, como é que errou tanto passe? Por que não segura a bola? Porque a força que você dá, então a neuromotricidade, né? A sua capacidade de coordenar a força que eu dou no meu pé, minha perna, para bater na bola, tem que ser diferente. Já é menor, eu não posso bater como eu bato aqui embaixo, porque eu bato, a bola vai muito rápido. É comum a gente ver os caras errando passe. Pô, como é que pode? Errou um passe de 50 metros, exatamente por isso. Tudo é diferente, o jogo lá. E pode ocorrer o risco de alguém morrer, cara. Um dia alguém morrer. Até hoje não morreu, né? Eu acho que é por isso que eles se baseiam. Passar mal, muita gente passou, inclusive eu vi. Passa. Eu, graças a Deus, não passei. Mas eu vi muita gente passar mal. E lamentavelmente, os países do altiplano fizeram um lobby na FIFA, porque a FIFA proibiu o jogo. Permitiu até 2.200, uma coisa assim, ou 2.400, que é a Cidade do México, né?
E aí já não teria em Quito, não teria no Peru, Andorra, lá na Europa. Que mas também não teria os votos, né, Pereira? Também não teria os votos na FIFA. São muitas federações. Né? Deu uma galinhada brava e voltou atrás e deixou. Acabou. Aí, agora, o que a Bolívia fez foi uma maldade, porque é 3.600 em La Paz, eles fizeram um estádio lá no aeroporto, que é 4.200. O nome é El Alto, não é à toa, né? Não é à toa, né? E o Botafogo foi eliminado na altitude de Quito. Que é bem menos, inclusive, 2.800. Você tem uma relação bacana com o Botafogo, uma passagem muito marcante com o Botafogo. Queria que você analisasse esse momento agora, puxando o René comentarista. O momento do Botafogo, o filho do Ancelotti, o Ancelotinho. É bom, vai dar jeito, o elenco é bom. O que você acha do Botafogo de 2025? Eu vou fazer uma comparação aqui, só para entender o meu humor com os treinadores. Olha o Ancelotinho falando, né? Quase um português perfeito. Bonito, e olha o Sampaoli, a entrevista que ele deu chegando no Atlético. Eu penso que o cara tá aqui há quantos anos e não se dá o trabalho de aprender um muito obrigado. Eu acho isso uma falta de respeito, cara. Ele já ganha, já me conquista quando ele começa a falar, né? Quantos shows você vê de artista, o cara chega ali e fala assim, muito obrigado! Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil! É isso, cara. Então, a comunicação, como você ganha, porque não tem jeito, é o campo que ganha a arquibancada, não é a arquibancada que ganha o campo. Você está falando do Botafogo? Quando eu cheguei no Botafogo, era um desespero. Eu cheguei em 2015 no Botafogo, quantos jogadores nós tínhamos? 6, e não tínhamos o Jefferson. Sim. E eu disse, bom, sem o Jefferson eu tô morto, porque quem é que vai querer vir jogar o Botafogo nisso que ele está aqui? E aí disse ao presidente, o Jefferson está indo embora. E os empresários dele estão dizendo que ele está indo embora porque o Botafogo não fez uma proposta. Mas como é que eu faço? O presidente estava começando, né, o mandato dele. Como é que eu posso fazer uma proposta para ele? Faço uma proposta indecente. Ele vai mudar a narrativa dos empresários. Eles vão ter que dizer, o Botafogo fez uma proposta e nós não aceitamos. Isso é diferente de dizer, o Botafogo não me quer. Aí elaboramos uma proposta indecente, mandei pro empresário e disse para ele, olha, tá indo uma proposta indecente. Pô, René, não se faz isso. Eu digo, faz sim. Diz agora que você não aceita aí publicamente. Aí foi muito legal, porque o Jefferson é um cara fantástico, né? Foi lá, acertou, fez o contrato e com ele eu sabia que todo mundo, se o cara que era titular da seleção brasileira aceita jogar no Botafogo, quem é que não ia aceitar? Bom, tô na Série B, vamos contratar, nós contratamos 60 gols da Série B. Eu fui buscar quem tinha feito gol em outros clubes, me dá Pimpão, me dá esse aqui, me dá, traz 60 gols, e aí eu digo, agora vamos embora, rapidinho nós conseguimos ganhar a Taça Guanabara. Sim, foi aquele jogo dos pênaltis, né? Sim, que terminou com os goleiros, foi 10-9, que cada um de um lado perdeu, o Fluminense perdeu 2, foi bem legal, e depois fomos à final contra o Vasco. E aí foi uma maldade que me tiraram o Jobson, cara. Ainda hoje eu estava discutindo com uma advogada a respeito das punições do doping. Eu não vejo um advogado, um médico, um artista, um radialista, eu não vejo ninguém ser suspenso por causa de doping. E eu não estou defendendo usar drogas, não, porque eu nunca botei um cigarro sequer na minha boca, nem cigarro. Mas você punir um jogador 4 anos e ele não poder treinar, nem treinar. Teve aquela menina lutadora também que pegou 2 anos, tentou até suicídio, estou esquecendo o nome dela, uma lutadora de judô que voltou, acabou sendo campeã do mundo depois, pegou 2 anos. Peraí, não é isso, você errou, olha aqui, ó, durante 6 meses você vai ter que todo mês fazer um teste e você vai pagar do seu bolso esse teste. E nesses 6 meses ou 1 ano, você vai dar toda semana uma aula, vai fazer uma exposição do mal que a droga pode fazer para alguém. Isso é uma punição. Agora, 4 anos... eu tiro o cara, eles condenaram o Jobson à morte. O Jobson, não sei, ele está jogando. Esse dia ele me ligou, professor, vou almoçar com o senhor e tal. Eu falo. E ele estava limpo naquela época. Ele estava limpo. Nós estávamos fazendo um trabalho maravilhoso. Paulo Serrano,
o nosso mental coach, Penido, estava fazendo um trabalho com ele e teve um dia que ele falou, o Jobson falou num treinamento em sala, ele falou, os jogadores aplaudiram ele e ele saiu da sala chorando com o Paulo, disse assim, nunca me aplaudiram, hoje me aplaudiram. E esse cara se tem uma carreira, era a seleção brasileira. Um talento absurdo. Velocidade, drible 1 contra 1, finalização, assistência, tinha tudo. Batia a falta bem, era um belíssimo jogador. Agora, a estrutura familiar complicada para ele, e aí não teve ajuda em algum momento. Eu mesmo, no Bahia, ele foi meu jogador no Bahia, e eu não dei a ajuda que ele precisava. Aí quando veio o Botafogo, eu digo, agora eu vou me corrigir e eu vou resolver o problema desse cara. E nós estamos resolvendo, mas aí deram e nós acabamos perdendo para o Vasco. Com o Jobson, dificilmente nós perderíamos aquela final para o Vasco. Que isso, hein? E hoje o Jobson tá relegado, né? Tá encostado no futebol. Ele tá jogando num clube aí que eu tô esquecendo o número aí. Mas interior. Não é o sem projeção e sem rendimento, sem altura de um jogador de futebol do nível dele, né? Nem passa perto. O René, é verdade que você quis ser jogador de futebol? Eu fui, cara. Mas você queria ser um craque no futebol, mas eu acabou sendo um craque do futebol. Mas eu jogo muito, cara. Eu jogo muito e jogava muito. Agora, tem uma coisa que eu falo sempre. Aos 30 de Ataíde, né, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, já não está mais aqui. Que eu conheci pessoalmente. É mesmo? Pô, eu gostaria de ter tido esse prazer, eu não tive. Na Rua do Livramento, na Rádio Tupi, ele era um dos condôminos, ele frequentava diariamente. Olha, que legal. Ele dizia o seguinte, o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Hoje eu sou brigadista, né? Eu comando várias brigadas de incêndio, aí apago incêndio, mas eu era muito chato. Eu queria saber o que, por quê, pra quê, como, onde. E nos anos 70... Então, você virou um grande jornalista. Nos anos quando, 70... como, onde, por quê. Tudo isso são os Ws, né? Os Ws. E... Não tinha isso, então eu enchi o saco de treinador, preparador físico, tudo, e eu cheguei a profissional do Bom Sucesso na época de Dutra, Nilo, Jair Pereira, foi Jair Pereira que me levou. Eu fui júnior, depois com o Cabral, e depois eu subi pro profissional, mas aí eu não aguentava, eu brigava demais. Aí teve um dia que eu briguei com todo mundo lá e disse, não quero mais saber de futebol. Que ano foi isso? Foi em 1971. E aí eu fui fazer educação física, eu digo, você é o treinador que eu nunca tive, o treinador em comum que entende. O problema é o seguinte, você tem um jogador, mas lá dentro você tem uma pessoa. E que pessoa você tem lá dentro? Você não sabe às vezes. Você só vê a casca. Então você tem que ver o que tem lá dentro para ajudar, que essa casca seja uma casca com conteúdo, entendeu? Legal. Pegando esse gancho de ver a casca, o conteúdo, você em 2010... teve uma treta com o Neymar. Aliás, o Neymar teve uma treta com o Dorival. Isso. E você disse, estão criando um monstro. Foi isso? Foi isso. Penido, só para fazer, em 89 eu tive um jogador chamado Marcelo Henrique, que era do Fluminense e jogava na Sub-20. Ele era, talvez, o melhor jogador, rápido, driblador, fazia gol de cabeça, fazia gol de falta, fazia tudo ele. Mas ele era um cara que tinha a cabeça fora do lugar. A casca era muito boa, mas lá dentro estava oco. E eu comecei a pegar. E aí eu recebi muita pressão de diretores do Fluminense, que eu só falava com ele, só reclamava com ele. E eu resolvi abrir mão disso e digo, deixa ele, o problema é dele, não é meu. Mas era meu problema. A partir daquilo e de um amigo que eu perdi também, e se eu contar aqui vou até me emocionar, que ele acabou se matando, esse amigo, e eu larguei de mão porque ele entrou em drogas, eu achei que não era meu problema, e era meu problema. O cara não entra em drogas porque quer, você tem que ajudá-lo. E eu estava vendo aquele menino se perdendo. Eu achava que ele ia se perder. Eu digo, bom, eu tenho que falar, não foi nada premeditado. E aquele dia extrapolou, né?
Teve o jogo contra o Corinthians, que ele deu um balão no Chicão, o Chicão queria brigar com ele. Teve o jogo do Avaí, que ele brigou com o técnico. Teve o jogo com o Ceará, que ele brigou. Tudo na sequência. E teve o nosso jogo, que ele fez o que fez. E quando acabou o jogo, eu fui ao Voaden e disse: Voaden, nós temos que educar esses meninos. Você tinha que ter dado o cartão amarelo quando ele ofendeu o treinador, ofendeu o capitão também. Você tinha que ter dado amarelo. E depois, quando deu a saída de bola, Penido, ele não veio para o campo dele. Ele ficou no campo do Atlético Goianiense. Eu disse: você tinha que dar um cartão vermelho, porque isso quebrou a regra ali. E aí, quando veio, eu dei minha entrevista e tal, perdemos de 4-2. E aí eu disse: não vai passar não, eu tenho que falar porque tem que dar uma ajuda para ele. Ele disse que não ajudou em nada, não sei se ajudou, né? Pelo menos ele não está que nem o Marcelo Henrique. Marcelo Henrique hoje mora em Madureira, os outros ajudam, as pessoas ajudam com comida, com tudo isso. Perdeu tudo e podia ser um bilionário. Ele podia ser um bilionário do futebol e não tinha futebol para fazer fortuna. Mas não tenha dúvida. Naquele eu me lembro, eu jogava muito. Muito. O Tele adorava ele, pô. O Tele adorava ele, mas tinha só a casca. O interior era oco. Você acha que o Neymar ainda pode dar algum suco? Melhor. O Neymar ainda é mal educado desportivamente, como você falou? Essa foi a sua fala. Pelo que ele fez domingo, a gente viu isso, né? Ele chegou nariz a nariz com o árbitro e depois deu um chute na bola. Não pode isso. A bola quase pega. O Ganso, que foi da geração dele, formação, foi lá falar com o juiz. Eu lamento muito porque o Ronaldinho Gaúcho é o Neymar de hoje. É o bailarino do futebol. O repertório dele é absurdo. Eu acho que a seleção ainda precisa dele, mas não como ele está. A seleção precisa dele, de um novo Neymar. Um Neymar que esteja voando, um Neymar que queira comprar a briga, um Neymar que pague o preço. Eu costumo dizer o seguinte: você sempre tem que ter alguma coisa que te chame a atenção, né? Por exemplo, na seleção das mulheres, eu dei uma bolinha de tênis e disse: isso aí é o sonho olímpico. Toda vez que estiver aborrecido, estiver cansado, olha para o sonho olímpico. Eu acho que o Neymar devia comprar uma Copa do Mundo miniatura e uma bola de ouro. E ele andar com os dois o tempo todo, para lembrar o que falta na vida dele. Porque o resto não falta mais nada na vida dele. Ele tem tudo. Ele vai brigar para ter o quê? O que ele vai brigar? Para comprar mais um apartamento, mais um carro? Para ele não vale mais nada. Mas você acha que ainda dá para o Neymar ser bola de ouro? Claro que dá, pô. Claro que dá. Se ele quiser, dá. Ele não está com idade de parar, ainda tem isso, e o repertório dele continua grande. Você vê as coisas que ele faz ainda, ele pode. Agora, ele tem que se transformar na alimentação, no sono, no treinamento, tudo ele tem que transformar e vai ser muito útil pra gente, vai ser muito útil. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que não é muito fácil de responder, mas eu vou fazer assim mesmo. Se você não quiser responder, não tem problema. Qual foi o melhor clube que você trabalhou? E você trabalhou em todos os grandes. Eu tenho uma impressão do São Paulo que é um absurdo. O São Paulo, ele faz você se sentir grande. É impressionante. Eu não posso falar agora de alguns clubes porque eu não tô. Eu falo da época que eu trabalhei, né? O São Paulo faz você se sentir assim um cara diferente da época que eu trabalhei lá. Entendeu? É tudo. As pessoas que trabalham lá, eles tinham um orgulho tão grande de trabalhar, o atendimento que eles davam, os funcionários, da forma como se vestiam. O clube se achava o majestoso mesmo, que é o apelido de São Paulo, né? Depois me parece que caiu um pouco agora, mas é. Agora, a minha paixão, você sabe que foi o Coritiba, né? Eu passei a ser torcedor do Coritiba depois que eu trabalhei lá. Eu sou coxa branca. Você trabalhou no Flamengo, hein? Eu trabalhei no Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, todo mundo. Porque todo mundo pensa, trabalhou no Flamengo, vai ser o Flamengo. Mas todo São Paulo, eu tenho alguns amigos são paulinos, eles não têm dúvida, o São Paulo, para eles, é o maior clube do Brasil. É o majestoso mesmo. É impressionante, você concorda, cara, com isso? O pensamento, a cabeça do clube é essa mesmo. E quando você entra lá, te faz sentir isso. Você sente isso. Entendeu? Isso é muito legal. Bacana. Apesar desse glamour todo do São Paulo, que até é merecido, eu conheço bem também o São Paulo internamente, não tanto quanto você, é claro,
Você acha que hoje a gente está circunscrito a Botafogo já é Cruzeiro no segundo plano, mas no primeiro Flamengo e Palmeiras? Não esqueça do Cruzeiro não, hein? Eu falei Botafogo, Cruzeiro. Não esqueça do Cruzeiro não. Flamengo e Palmeiras. Interessante porque esse treinador do Cruzeiro, ele foi treinador de handebol. Ele foi treinador de handebol. E o Cruzeiro tem umas coisas do handebol muito interessantes, cara. O quê? Vale a pena observar. Por exemplo, toda vez que você está defendendo, você está preparado para atacar. E toda vez que você ataca, você está preparando para defender. É muito rápido essa transição. E no handebol tem essa transição rápida. E ele está com essa transição muito rápida. Então você pode ver, atenção Cruzeiro, eu venho falando sempre isso. Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. Acho que, indiscutivelmente, o Flamengo é o melhor time. Porra, o Felipe está fazendo um trabalho, sou até suspeito em falar isso, ele faz um trabalho. Aí todo mundo diz assim, muito fácil. Olha a Ferrari agora aí. O problema que está tendo a Ferrari, a Red Bull está tendo, porque você tem um grande carro, mas tem que ter um grande piloto, pô. Se você não tiver um piloto, você não vai ter os títulos, né? A Ferrari estava ganhando tudo com o Hamilton, a McLaren estava ganhando tudo. Por que não ganha agora? É o piloto. Então, todo mundo fala, mas o Felipe tem os melhores jogadores. Não é fácil. Não é fácil você dar rodagem para todo esse elenco. Isso é extremamente delicado e ele tem feito isso com habilidade, com uma inteligência. Com a sua mentoria, como mentor, como orientador, como mestre, qual foi a melhor dica que você deu pro Felipe? Eu falo só de comportamento, coisas poucas, porque o Felipe é acima da média. O Felipe é acima da média. Ele é ele mesmo, não tem nada de mentor, nada disso não. É o cara da geração dele. Ele é. E atualmente eu acho que ele é o melhor técnico no Brasil, é ele, não tenho dúvida disso não. Não há concorrente para o Felipe Luiz. Não, tem até, pô, você tem com características diferentes, né? O Abel Ferreira, e eu não o conhecia, eu tinha restrições com comportamento dentro de campo. Eu fico extremamente, e nunca fiz isso, pode perguntar aos árbitros, eu nunca botei pressão nos árbitros, sempre deixei. O quarto árbitro, então, eu acho um absurdo. Por que eu brigo com o quarto árbitro se ele não tem poder de mudar nada lá dentro? Eu vou brigar com ele pra quê? Eu perder tempo de olhar meu time, e eu tinha isso. Mas eu fui levar o meu livro do Impossible Dream, porque a nutricionista do Palmeiras, em 1994, nós já fazíamos um trabalho de suplementação alimentar. Olha como a Jamaica era adiantado. Então a Mirtz trabalhava na Ponte Preta, ela ia até a Jamaica, fazia toda a avaliação nutricional dos atletas, vinha para o Brasil, fazia a suplementação e mandava para mim. Então eu já tinha, então eu fui levar para ela o livro e aí conheci o Abel. Olha que espetáculo é esse cara. E eu cheguei para ele dizendo assim, você me lembra o Alex Ferguson, porque o Alex Ferguson, ele fazia o seguinte, toda vez que ele é campeão, ele dizia para a comissão técnica, precisa mandar 3 ou 4 embora para aumentar a competitividade. Fomos campeões, ele fazia, e o Abel faz isso. Pode pegar, foi campeão Libertadores, mandou 3 ou 4 embora, foi campeão, mandou 4 ou 5 embora, e ele está sempre fazendo isso. A competitividade tem que estar sempre. O time do Flamengo agora aumentou muito a competitividade dentro deles. Por quê? O nível subiu, então tem gente que não sobe mais o nível. Então o Abel é um grande treinador também. É o cara que sabe dar o F5. Isso. Né? Na hora certa. Contratou agora Andreas Pereira, Sousa, o Jefté fez uma super janela agora também, o Palmeiras, né? Agora temos que fazer um elogio também à presidente do Palmeiras, né? Que eu sou fã dela, porra. Sou fã dela. A tia Leila pra boba não serve, né? Olha, o Sampaio, né? Que é quem faz a base lá, ele trabalhou comigo no Vitória da Bahia. Sim. Ele trabalhava na base lá e estava sempre comigo no time profissional. E aí eu tive lá, aproveitei e fiquei com ele também, batendo papo com ele. Ele falou, Renê, ela é impressionante. Ela chega aqui e diz assim, com quem é que nós vamos brigar hoje? O que está faltando para você que eu preciso brigar com alguém? Não precisa brigar com ninguém. Ele diz, porra, então você não trabalha mais, eu não tenho que brigar com ninguém. Ela dá tudo. E o Abel me disse também exatamente a mesma coisa. É impressionante. Eu não tenho, a paz que eu tenho para trabalhar aqui é um absurdo. Você acredita que ele tenha prazo de validade
ele e qualquer outro treinador, tirando o Alex Ferguson, que esse aí rompeu os padrões, 28 né? Esse não serve. Ele é a 20 anos tem o Simeone no Atlético, no Atlético de Madrid. Esses caras são as exceções para confirmar a regra, né? O Abel já começa a emitir alguns sinais de ou saturação ou de tempo de prazo de validade vencido. Está no 5º ano. Eu acho que o prazo de validade ele não está porque ele não tem o mesmo time. Principalmente agora, ele trocou o time, está com outro time, então ele deve estar extremamente motivado. E eu ganhei o livro dele, eu dei o meu livro para ele, ganhei o livro dele e li o livro todo. É muito bom o trabalho que ele faz. Ele está se reinventando o tempo todo. O trabalho dele o tempo todo está sendo reinventado. Então não tem. Agora, a torcida começa a dar um sinal. Aí não é o problema do treinador, não é da direção, porque a Leila mesmo fala, vai ficar o quanto tempo quiser, né? Eu acho que o BAP deve falar a mesma coisa com o Felipe, vai ficar o quanto tempo, porque se você pegar, o Felipe está batendo todos os recordes, né? De percentuais aqui. O Abel também fez isso no Palmeiras, né? Você acha que o Felipe vai fazer carreira na Europa, seleção brasileira? Ele é o nome do mundo, né? Ele é um nome do mundo. Ele é a maior revelação de treinador dos últimos anos, das décadas, talvez? No Brasil talvez seja assim. É impressionante. E eu digo sempre a ele, pô, ele tem uma luz, sabe? E de uma humildade, cara, é impressionante. Como é que é o seu convívio com ele? A gente fala quase todo dia. Por exemplo, agora 3 dias que eles deram folga, nós não nos falamos. Eu digo que está de folga. É um trabalho de mentoria. A gente conversa. Eu vou vendo os sinais. A vida você tem que ver os sinais. Você é o quê? Você é médico? Então, quais são as doenças que estão acontecendo mais? Qual é o tratamento? Você vai vendo. Então, vai vendo os sinais. Vou te dar um sinal. O Santos foi lá e ganhou do Cruzeiro em pleno Mineirão, virou o jogo. Foi uma festa, um negócio absurdo. O que aconteceu depois? Perdeu para o Vasco de 6-0. O Vasco ganhou de 6-0 do Santos. O que aconteceu depois? Perdeu 2-0 para o Juventude. E para o Corinthians depois. E perdeu para o Corinthians, mas perdeu o jogo. Então o que você tem que ver? Os sinais. Então o que é isso? Isso é o gasto mental. Então o Flamengo vinha de ganhar a classificação e muito bem, fez um jogo maravilhoso com o Internacional, deu um nó no Internacional e teve uma vibração muito grande. Opa, olha esse sinal, cuidado com esse sinal, cuidado com isso, trabalhe isso, porque tem um sinal aí, aconteceu aqui, aconteceu ali, por que não vai acontecer aqui? Então você tem que trabalhar em cima desses sinais. O que eu vejo é isso. Fez 8 no Vitória, empatou com o Grêmio depois. Não. Você fez lembrar uma história que o Valdir Amaral contava no início da carreira, que era o Fleitas Solis, foi técnico do Flamengo, tricampeão. E aí foram comemorar e tal, não sei o que, ele Valdir Amaral estava junto. E aí ele, não quero cumprimento, não. Por quê? Não, La Hincha é a torcida. Isso, La Hincha é ano que vem, vai querer tetra, se não tiver tetra, eu sou um burro. Isso aí é o sinal mental. Você só tem que ter o seguinte, não perca a oportunidade de celebrar. Você tem que celebrar, só tem que ter a noção exata do gasto que você está tendo com essa celebração. Eu com a seleção olímpica, quando nós ganhamos da Suécia, que foi pela primeira vez em Los Angeles, tinha perdido a semifinal, tinha perdido na Austrália a semifinal, e aí ganhamos a semifinal. Não vamos gastar energia porque nós temos a final. Não gasta energia. Agora, comemora, eu vou te dar hoje à noite para vocês comemorarem, amanhã de manhã acabou, não se fala mais nisso. Vamos pensar no próximo. Como o luto também, não tire o luto de quando você perde, você tem que curtir o luto, dá 24 horas para ficar de luto, sem brincadeira, sem música, sem nada, depois vida normal, vira o disco, vai lá. Então você tem que celebrar e você tem um luto. O problema é que aqui você jogando, e o Renato reclama o tempo todo, a cada 3 dias, tem razão, e o Felipe também reclama, porque fisiologicamente não dá para você recuperar o organismo.
com 4 dias é bem melhor. Então você não tem o tempo de curtir as vitórias, 3, 4 dias, e você não tem a possibilidade de corrigir o luto também, né? Porque você já tem que jogar logo. Para quem perde, às vezes é bom, porque você joga, se você ganha, acabou com aquele negócio. Mas se perde de novo, aí mais luto. Uma outra personalidade do futebol brasileiro, Fernando Diniz. Você mencionou o Vasco, e ele, quando vence a Libertadores, depois vence a Recopa, é tratado como essa grande revelação, né? E hoje a gente concorda que o Felipe Luiz é a grande revelação que está se estabelecendo. E esse cara aí, o Fernando Diniz, o que foi 2023 foi algo ocasional, pode acontecer de novo? Você bota fé no trabalho dele no Vasco? Eu acho que ele apresenta já o trabalho dele em algumas coisas. Você já vê o trabalho dele. Você já vê o time o centro do jogo é a bola, cara. Você tem que entender. Eu não consigo entender um time que um cara recebe na lateral esquerda, por exemplo, a bola, e o jogador mais perto dele está 3, 4, 5 metros dele. Tem que estar ali junto, pô. Por quê? É fácil fazer o passe de 2 metros e é fácil fazer uma cobertura de 2 metros. Então você já começa a ver. E o Diniz faz isso. E qual é o diferencial do Diniz? O Diniz chama a tropa toda. Aproxima todo mundo. É briga, ele faz briga de patota, né? Como é que era na nossa época, briga de patota? Uma rua contra a outra, né? Você ia lá dar um tapa e juntava todo mundo. Se você vai lá sozinho, eu te arrebenta. Então o Diniz faz isso, briga de patota. Ele junta o time todo do lado esquerdo e ele fez jogos maravilhosos com o Fluminense. Fantástico. Eu me lembro no jogo que fez Fluminense e São Paulo, no Maracanã. Aí eu tava com o Edilson Silva lá e a gente dizia assim, Edilson, que maravilha é essa, rapaz? Colírio, né? Colírio, era um colírio. E todo mundo toca, gira, passa, toca, passa, gira, passa. Mas também ali tinha o Ganso, tinha o Arias, o Cano numa forma que batia no tornozelo, fazia o André, que jogava muito, o Nino lá atrás, que a bola saía, alguns momentos o Marcelo jogando muito bem. Então você tem que ter o jogador. Para fazer omelete, você tem que ter bons ovos, senão você vai fazer uma omelete. Então eu acho que ele começa a mostrar isso no Vasco, e o bom dele, ele não é teimoso, ele é convicto, é diferente. Teimosia é quando eu tenho uma ideia e essa ideia eu não mudo ela de forma nenhuma e tá aquilo, não testo. Agora, quando eu tenho a minha ideia, vou testando, isso vira convicção. Então o que ele tem é convicção. E a gente vê, particularmente, eu acho que ele precisava de um psicólogo. Ele fez psicologia, mas não resolveu para ele fazer a psicologia. Precisa de um psicólogo, já disse isso para ele. Porque o jeito que ele fica ali no campo é um transtorno, um negócio incrível. Mas os jogadores todos adoram, porque ele é fechado com os jogadores e ele tem você vê, ganhar o Ganso é difícil. É difícil você trabalhar com o Ganso. O Ganso não é fácil. Conta aí. Os jogadores normalmente são muito desconfiados, né? Porque eles passam por um monte de gente de interesses difusos e às vezes nem sempre muito corretos, né? E o Ganso era agarrado com o Fernando, porque é um cara que ele compra a briga dos jogadores, ele quer o melhor para os jogadores, e isso é muito legal. Ele vai dentro, ele não quer só a casca, não. Ele quer o que tem lá dentro do jogador. E aí o jogador acaba fazendo por ele. Ele não merecia melhores resultados, embora o título do Fluminense histórico, ele não merecia melhores resultados, porque também a gente tem que considerar que sem ovos não tem omelete, né? Não tem jeito. No Fluminense ele acabou tendo os resultados. Vamos ver o Vasco agora com essas contratações agora. E o Vasco precisa, né? A torcida do Vasco merece. Torcida fiel. A torcida do Vasco me lembra muito aqueles anos de martírio que teve o Corinthians, e a torcida só aumentava. Até que ele acabou. O Pelé não deixava o Corinthians ganhar de jeito nenhum, até que o Pelé acabou deixando eles ganharem, e a torcida só aumentou. E a torcida do Vasco é isso, a torcida do Vasco só aumenta. De uma lealdade, né? A torcida do Vasco não diminui, cara, é impressionante, é muito legal. Você viu aquilo que fizeram de sócio torcedor, rapidinho o que eles fizeram, foi um negócio absurdo. Bateram o recorde. Um absurdo. Aí vem uma 777, que faz o que fez, né? E eu sabia, quando o Pedrinho, eu dei várias entrevistas e lá com o Edilson, né? Eu sempre dizia, Edilson,
Pode ter certeza. Tem mais alguma coisa do que o Pedrinho sair da onde está para ir dirigir piscina. Porque, tendo a SAF, o Vasco administrativo, ele é para dirigir piscina, fazer qualquer coisa. Pô. Ele não está saindo da onde ele está para isso. Ele já sabia, e eu acabei sabendo pelo um desembargador, que foi o cara que ajudou em tudo, ele disse assim, não, Renê, se o Pedrinho não assume, o Vasco ia ser todo penhorado nos Estados Unidos e ia arrebentar com a 777, e o Vasco ia pagar por tudo isso. Tomara que o Botafogo não entre nessa também, né? Sim. Que está havendo uma confusão muito grande aí. Você acha que o Pedrinho exerceu, então, um papel de bombeiro? Fundamental, cara. Fundamental. Eu sei disso, dito pelo desembargador, que ajudava tudo, e disse, olha, se o Pedrinho não faz o que fez na hora certa, eu não sei o que seria do Vasco. Então tem que bater palma a Pedrinho. Torcida do Vasco, que anda falando muito mal aí e tal, tem que bater palma para ele. E a situação do Botafogo com a Eagle, compra, recompra, traz o Marinax, bota o dinheiro... Cuiabana agora, vai lá, tira a foto, troca a foto do Instagram dele e volta a emprestar o Botafogo. É muito doido isso, cara. Isso eu acho até que é inédito, né? Isso de Cuiabano. Não conheço. Você vende o jogador e na mesma semana você pega o jogador de volta. No mesmo dia, pô. Sendo que ele não é mais seu. Ele está por empréstimo agora. Está por empréstimo. Eu acho que isso tudo vai do balanço financeiro aí. Tira o dinheiro do bolso, bota pro bolso do lado? Ajustar contas aí. Só pode ser isso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Né? E o pessoal lá do Crystal Palace está feliz da vida, né? Fizeram manifestações semana passada, o negócio tá bem puxado. Tomara que não sobe o Botafogo. Foi tão bonito ano passado. Nossa, o Botafogo, né? Foi lindo. Eu imagino se minha mãe fosse viva, né? Minha mãe era botafoguense, essa era fanática. Meu pai era torcedor do América, minha mãe torcedora do Botafogo. Eu imagino ela... Mas hoje você pode dizer qual era o seu time de coração? Curitiba. Falei pra você que eu me troquei. Não, eu era obrigado a ser tricolor, porque o pai do Danielzinho, o tio Zeco, Danielzinho, que jogou no Fluminense, no Bahia, ele era tricolor doente. E só existia uma televisão onde eu morava, que era na casa dele. E a gente pequeno só podia entrar lá se antes dissesse para ele, eu torço pro Fluminense, tio, eu torço pro time Fluminense. Então virou uma obrigação assim que eu não me via, eu não fui convertido para aquilo, eu fui obrigado. Então quando eu ia, passava por ele, tio, eu torço pro Fluminense, eu torço pro Fluminense. Então cresci o tempo todo dizendo, eu torço pro Fluminense. Trabalhei lá, feliz da vida. 2008 foi um ano maravilhoso. Trabalhar com o Washington, Coração Valente, você até me falou que ele deve estar aqui logo, né? Ele é espetacular, cara. A história dele é assim, de você chorar qual é a história do Washington. E quando eu cheguei no Fluminense em 2008, o Fluminense tinha perdido a Libertadores, aí saiu o Renato, entrou o Cuca, saiu o Cuca, eu entrei. Faltavam 10 jogos e todos já davam, inclusive o nosso amigo Celso Barros está aqui, que todo mundo fala muito mal dele. Eu não tenho o que falar do Celso Barros, nunca se meteu, nunca me pediu nada para fazer nada do Fluminense, sempre ajudou. E aí nós tínhamos 10 jogos e estávamos na zona de rebaixamento. Ele estava 7 jogos sem fazer gol, o Washington. E aí acabei um treinamento e disse, olha, vai fazer nada. Você vai embora pro vestiário. Não, vai embora. Você está muito tenso. Treinar da forma como você está, não vai te trazer nada. Só vai gastar mentalmente. Fica aí. E o primeiro jogo que nós fizemos foi contra o Atlético Paranaense e nós ganhamos de 3, ele fez os 3 gols. Aí o outro jogo que nós fizemos foi contra o Vitória da Bahia e foi 2-2, ele fez um gol, se eu não me engano. Não fez os 2 não, acho que ele fez um só. 4. Aí, quando voltamos para o Rio, acabei o meu treinamento, quando eu olhei, o Washington estava indo para o vestiário. Eu digo, Washington, vai aonde? Ele disse, não, estou indo para o vestiário. Não, senhor, o senhor vai treinar, vamos trabalhar a finalização. Ué, o senhor falou para mim treinamento. Eu digo, naquela época, com aquela situação mental. Agora não. Agora você está bem, você vai colocar bem a bola, vai colocar bem posicionar. Naquela situação, você ia acabar se machucando, todo tensionado, pô. Agora não. Vamos fazer uma analogia aqui, adaptar circunstâncias às necessidades. Que tal a gente fazer isso com o calendário? Pô, que fantástico, né?
fantástico. Dizer, o jogador não treina mais, o jogador está tensionado, cara. Tu acaba um jogo. Mas eu jogo pelada 3, 4 vezes por semana. Peraí, gente, jogar pelada é uma coisa. A pelada que eu jogo não define o carro que eu tenho, não define a casa, não define a escola da minha filha, não define meu plano de saúde, não define nada disso. Então eu não tô nem aí. Se eu ganho, eu, por exemplo, tô com 72 anos. Toda pelada que eu jogo, eu digo assim, ganhei. Aí, pessoal, peraí, ganhou? Ganhei. Aos 72 anos, está em campo, não importa se o outro time fez mais gol ou se o meu time fez mais gol. Eu ganhei, porque eu estou em campo com essa idade. Agora, o profissional não. O profissional tem tudo em jogo ali, pô. O próximo contrato, quando eu cheguei em Fluminense, foi em outubro, se eu não me engano. Já estava todo mundo pensando, vou renovar contrato ou não vou renovar contrato? Eu vou jogar a primeira divisão ou vou jogar a segunda divisão? Isso é um peso imenso. Então, vem cá, baixa a bolinha, tira a atenção, vamos pensar jogo a jogo. Aí vamos lá, ganha do Vitória, e ganha do Atlético, empata com o Vitória, ganha com o outro, vai. Dos 10 jogos, nós ganhamos 6 jogos, empatamos 2 e perdemos 2. Conclusão, fomos à Sul-Americana, ainda assim. Mas era um timaço, cara, era um timaço. Eu tinha o Thiago Silva, né? Eu tinha o Conca, que jogava muito, eu tinha o Washington, que jogava muito, meu goleiro era o Fernando Henrique, eu tinha o Júlio César, que jogava muito, Fabinho Soldado. Quando eu cheguei, queriam matar o Fabinho Soldado, né? Aí eu disse assim, peraí, me dá todos os jogos aqui. Aí eu fui ver, Fluminense jogou, ganhou, Fabinho Soldado estava escalado. Fluminense jogou, empatou, às vezes estava o Sabinho. Fluminense perdeu, poucas vezes o Fabinho Soldado estava jogando. Eu digo, peraí, estatisticamente esse cara tem que ser meu titular. Todo mundo odiava ele, eu digo, cara, você é meu titular, pronto. Pô, ganhei o cara, ganhou um xerife ali, não era à toa que era chamado de soldado, um campeão do mundo, que ele foi campeão do mundo pelo Internacional, então aí você foi juntando. Peguei um cara que estava tensionado, que era o Washington, digo, ei, treina menos, filho. Treina menos, confia em mim, vambora. E aí você vai. Aí todo mundo diz assim, o Fluminense, você fez um trabalho? Não, eu só não atrapalhei o time, cara. O time era tão bom que eu não atrapalhei o time. Porra, qual foi o melhor time demais. Que você treinou? Esse era um dos melhores, cara. Esse era um dos melhores. Era um timaço mesmo, Fluminense. O Fluminense era muito bom. Tanto que eu briguei com o Galvão Bueno por causa do Fluminense, porque ia jogar Fluminense e São Paulo. Se o São Paulo ganha, o São Paulo ia ser campeão. E o Galvão queria que eu fosse fazer o Bem Amigo da segunda-feira. Mas aí ele mandou a seguinte recado para mim: olha, como o São Paulo vai ganhar o jogo, você não vai fazer na segunda-feira, você faz a outra segunda-feira. Tudo bem? Eu disse, não está tudo bem. O São Paulo não ganha do Fluminense. Não ganha. Avisa para ele que o São Paulo não vai ganhar do Fluminense e para me confirmar nessa segunda-feira. Ele tem que acreditar em mim. Se ele não acreditar, aí ele, não, ele não pode ser assim. Eu digo, então se não pode, eu vou fazer o outro. Aí marquei na ESPN. O jogo foi 1-1, São Paulo empatou. São Paulo empatou no final com a gente. E aí quando saiu, eu tô saindo, veio um cara até muito meu amigo, Renê, e aí? Como é? Eu já tô na ESPN, cara. Pô, a treta com o Galvão Bueno, muito bom. O cara do nosso Bittencourt, né? Ele, Renê, não é possível, Renê, é a Rede Globo. Cara, eu fiz um jogo com ele jogou e perdeu o jogo. Grande Galvão, eu quero ver você aqui, hein? Fantástico, mas eu Galvão, não amigo, fui. Ele gosta muito dele. Ele levou o Vanderlei no programa e botaram uma cadeira vazia e ainda falou, Renê, ô Vanderlei, olha aí, ó, teu amigo tá mascarado a beça, não quis vir fazer o programa. Muito bom. A gente tem os nossos quadros finais. Gente, antes eu vou pedir de novo o like para que você se inscreva no nosso canal, siga também nas redes sociais, o Tupi Esportes, o Renê Simões, tem os conteúdos maravilhosos. E antes dos quadros propriamente, eu queria que você falasse sobre Jorge Jesus, um vídeo seu viral que rodou a internet muito antes do Jorge virar essa lenda que ele virou pro futebol brasileiro. Você já pedia Jorge Jesus no Brasil. Ele foi o melhor técnico da era recente do Flamengo. O que você pode falar sobre essa figura, Jorge Jesus? Isso vem de 2012, eu estava como diretor técnico do São Paulo e aí eu criei várias coisas que um clube não tinha. Por exemplo, nós tivemos nosso próprio curso de treinadores. Então,
treinadores da base do São Paulo faziam esse curso e eu queria fazer um seminário internacional e queria convidar um treinador lá de fora. Como eu sou muito amigo do Evandro Mota, Evandro, tô querendo... Jorge Jesus. E aí tive a oportunidade de conversar com ele, saber das coisas dele. Eu disse, caramba, esse cara no Brasil vai ser sucesso, porra. Ele é um louco, né? Ele é um louco. E aí, quando começou a surgir o nome dele, eu disse, Flamengo, olha aqui, ó. Estou falando o nome de Jorge Jesus. Esse vai fazer bem ao Flamengo e vai fazer bem ao futebol brasileiro. E fez. A nossa intensidade era muito... Aí todo mundo diz assim, ele agora não consegue fazer. Não ia ser aquela avalanche, porque ele veio com uma intensidade que ninguém tinha. Hoje já temos. A intensidade do futebol melhorou bastante em função dele. Tanto que o time rasgou todo mundo e o número de pontos, tudo isso. 90 pontos no campeonato. Ele foi. Esse time pode chegar até mais do que isso agora, o time do Flamengo, né? Mas ele foi realmente um divisor de água. Acho que depois ele cometeu a volta dele para o Benfica, renovar aqui, sair. Eu acho que ele não saiu legal. Ele podia ficar. Você acha que ele ia fazer o outro ano? O outro ano ia fazer melhor ainda. Até porque eu conheço o planejamento que estava feito para o outro ano. Foi um ano de resgatar e o outro ano seria o outro ano de excelência. Então seria bem fantástico. O Flamengo também foi uma pena ele ter saído. Chegou a ganhar Recopa, Supercopa, isso tudo em 2020, ali antes da pandemia, foi quando ele saiu. Foi uma pena ele sair. O que ele empilhou de taça foi uma festa. Vamos para os quadros? Vamos lá. Um ou outro. René Simões vai falar. Fala aí, começa, Rafa. Essa é clássica, né? Ronaldo ou Romário? Caramba, briga boa, né? Briga boa, mas eu fico com o Ronaldo. Porque ele conseguiu ser campeão do mundo depois de tantas cirurgias, cara. É um fenômeno isso. Marta ou Neymar? Eu trabalhei com a Marta, eu não trabalhei com o Neymar. Eu acho que o repertório do Neymar é muito maior do que o da Marta. Mas pro Pelé, né? Se você pusesse Pelé ou Neymar, eu colocaria Pelé. Como você está colocando Pelé de saia, eu vou colocar por causa disso, Pelé de saia. Mas o repertório do Neymar é indiscutível. Só uma dúvida, qual é o maior técnico brasileiro de todos os tempos? Todos os tempos? Cara, eu sou apaixonado por um técnico que nego não vai dizer isso. Enio Andrade. Eu tinha uma paixão por ele impressionante, a forma como ele montava os times, como ele era determinado, e esse cara não teve. Teve um outro também sensacional, que é o Rubens Minelli, que foi gigante. Super campeão. E teve o Tim. O Tim tinha um negócio que eu uso. Tem um negócio que eu uso comigo. Ele detestava perder o segundo tempo. Eu também tenho isso comigo. Porque eu já eu preparei tudo, vi o primeiro tempo. Eu não posso perder o segundo tempo. Posso perder até o jogo. Agora, Telê, foi o Telê, né? Onde o Zagallo entra aí? O Zagallo, não quero discutir o Zagallo, porque o que o Zagallo conseguiu fazer em 70 com aquele time, né? Que quem viu o time jogando com João Saldanha e depois viu o time jogando com o Zagallo, vê que foi uma transformação absurda. E digo uma coisa para você: se você pegar o Flamengo de 2009 e puser em cima do time de 70, a armação tática é a mesma coisa, com uma diferença: Rivelino do lado esquerdo e Everton Ribeiro do lado direito. Era igualzinho. 19 e Brasil de 70. Pode pegar, você vai ver. Você só vai ver o Bruno Henrique aberto aqui, né? E ali você vai ver o Jairzinho. Você vai ver o Rivelino aqui e você vai ver o Everton Ribeiro do outro lado. Interessante, porque eu tenho uma pergunta aqui que de um ou outro que é exatamente isso. O Flamengo do Jorge Jesus ou o Flamengo do Felipe Luiz? Jogava contra times diferentes, armados diferentes, né? E esse Flamengo que está sendo montado agora com o Jorginho e com o Saul, cara, e com o Samulino. E com o Pedro, eu acho que esse time tecnicamente pode ser melhor do que aquele, mas ainda não está no contexto do jogo jogando tão bonito como jogava aquele time. Você citou os dois aqui, eu vou te perguntar: Abel Ferreira ou Felipe Luiz?
pelos títulos a gente tem que falar do Abel Ferreira, porque o Felipe está começando aqui. Pelos títulos a gente tem que falar do Abel, né? Para ser coerente. Tele ou Ancelotti? Caramba, o Ancelotti é bem diferente do Tele, né? O Tele é a parte técnica. O Ancelotti é a parte de dentro do jogador. Ele trabalha dentro do jogador. Eu gosto muito disso. Ele não trabalha a casca, ele trabalha dentro do jogador. É o técnico certo para a seleção brasileira? Dos estrangeiros, eu acho que ele foi o certo, sim. Legal. Então vamos lá. Agora vamos trabalhar contra a estatística, né? 22 campeonatos do mundo, nunca um treinador estrangeiro foi campeão do mundo. Era sempre um treinador local. É verdade. Sempre local. Sim. Bem lembrado. Sempre nativo. E tivesse que ser um treinador brasileiro, qual seria o melhor, o mais habilitado do momento? Cara, nego, tem tantas controvérsias aí com o Renato, pelo que ele fala e tal, mas o Renato pegando um time ele levaria. É meio doido falar isso, né? Por todas as coisas que a gente vê, as brigas do Renato com a imprensa, 3 dias. Mas ele é um cara que ele sabe levar, né? E o Grêmio que ele montou, o Grêmio jogava bonito, cara. Senhora. O Grêmio jogava 17, bonito. Né? Muito bem, então vamos lá, de 0 a 10, com Renê Simões. Renê, 0 a 10 para SAF. Dou 5. Se você for olhar o Flamengo, se você olhar o Real Madrid, se você olhar o Barcelona. Agora, se você olhar como era o Botafogo e como o Botafogo está agora, tomara que não desande, né? Bahia. E quando você olhar o Bahia, se você olhar o City, se você olhar tudo isso, então eu dou 5 porque eu não vejo como sendo a salvação de tudo e também não vejo como sendo a desgraça. Muito bem, Vanderlei Luxemburgo. Fantástico, um dos melhores treinadores que nós tivemos. Esse eu conheço bem, até porque fui eu que indiquei ele pro Bragantino. Eu não quis ir pro Bragantino e eu indiquei ele e eu gostava muito. Na época ele era técnico da base do Fluminense, né? Ele até rodou um pouco e no encontro no Maracanã o Nabi Abichedi queria que eu saísse da seleção e fosse pro Bragantino. E eu não quis ter o rótulo aí falei, eu chamei de Lelei, né? Eu digo, Lelei, tem um time de São Paulo que aí ele quer. Aí eu indiquei o deputado, uma semana depois o Vanderlei me liga e disse assim, o deputado não me ligou. Aí eu liguei pro deputado e disse assim, ninguém conhece esse cara aqui? Eu disse, mas eu conheço e estou dizendo para você, contrata. Um mês depois ele me liga e diz, vou mandar embora teu treinador. Eu digo, por que você vai mandar embora? Ele mandou eu calar a boca. Eu digo, que isso? Ele não pode ter feito uma falta de educação. Como? No intervalo do jogo eu fui no vestiário, ele mandou eu calar a boca. Eu disse, ele não te expulsou do vestiário, não? Ele devia te expulsar, você não tem nada que fazer no vestiário. E o Vanderlei foi esse fenômeno, ganhar com o Bragantino. É nota 10, depois. Então? O Vanderlei eu dou 10 pra ele. Tá certo. E vem cá, o Renê, qual é o gol da sua vida? O gol mais marcante da sua vida? Pode ser um time que você estava treinando, ou um gol que você tenha feito no seu momento como jogador de futebol, o gol mais marcante da vida do Renê Simões. Eu vou dizer para você que um gol foi marcado por um jogador, Esther John, de Trinidad e Tobago, pelas circunstâncias. Eram 45 do segundo tempo. O meu ponta direita driblou o goleiro e rolou para dentro da área. Ele, na marca do pênalti, bateu na bola e essa bola saiu por cima. Ele perdeu. Ele jogava na Inglaterra. 2 minutos depois tem um pênalti. Ele pega a bola para bater o pênalti, bate o pênalti e faz o gol. E aí eu no vestiário eu disse para ele assim, cara, que fantástico, você tinha acabado de perder, você não teve medo? Ele disse, eu? Porra, professor, eu nasci para isso. Esse é um gol que você tem que bater palma para um cara, entendeu? Personalidade. Eu nasci para isso, pô. Como é que eu vou perder esse gol? Aí eu nem quis falar do outro, que ele tinha perdido. Pô, tu nasceu para perder, mas foi um gol fantástico. Que legal, legal. Eu queria falar sobre seus projetos de momento, né? Se você pensa em retornar ao campo. Olha, as mentorias, os livros. Eu digo para você que eu estava pensando muito em retornar ao campo, mas aquele jogo do Flamengo contra na Libertadores, que tinha que ganhar aquele jogo de qualquer jeito, senão não classificava. A minha mulher de repente chegou em casa e disse para mim assim, você já viu como é que você tá? Eu digo, não, vai se olhar no espelho. Aí quando eu fui ver, eu estava vermelho, cara. Ela disse, você quer voltar pro campo? Quero. Olha aí, um jogo que não é teu, pô.
Aí então já não sei mais se eu quero voltar para o campo. Eu estou muito apaixonado pelas minhas palestras, dando para empresas, né? Eu começo de uma forma fantástica, falando campeões do impossível, líder impactante, né? Você tem que impactar a vida dos outros. Então eu começo a mostrar várias coisas que aconteceram na Jamaica, o que aconteceu, por exemplo, em toda a história da Jamaica, o único dia que ninguém foi assassinado na Jamaica foi o dia da classificação. Caramba! Não foi o dia. Isso é um título. E são 4 pessoas assassinadas por dia na Jamaica. Pouquinho, mas ela tem 100 vezes menos população que o Brasil, então são 400 pessoas. Caramba. Então, ninguém, 412 mil no mês, 144 mil no ano. Então, isso é uma coisa impactante. Então, o que é que você faz que impacta os outros? E você só cria memória em alguém se você impactar. Sem impacto, não tem memória. Que legal, cara. E o René comentarista esportivo? Eu gosto também, eu gosto bastante, né? Eu também gosto muito. Não, e eu digo o seguinte, é muito fácil e sem nenhum demérito, que tem alguns muito bons, porque você comenta o que você está vendo ali, né? Esses caras, então, analistas agora que colocam um lance e analisam ali, esse dia eu estava discutindo com um cara, que o cara disse, fulano entende muito de estatística, entende, que ele dá para esses jogos aí, né? Eu digo, quem vai fazer gol, quem não vai fazer, isso é fácil. Eu quero ver você fazer o cara fazer isso lá dentro de campo. Aí sim, isso é outro papo. Mas eu gosto, é uma coisa que me gosta muito. Gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever. Os meus 3 livros, né? O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, Do Caos ao Topo, Uma Odisseia Cachabanca e de Impossible Dream, todos foram escritos por mim. Como é que a galera faz para comprar? Não tem Ghost Rights aqui, não. Se a galera quiser comprar, como é que faz? Tem que entrar aí nos de livros que já foram esgotados e eu tenho até que falar com o meu editor para fazer outros aí. O dia tem que fazer a busca no Google, né? Tem que fazer. E o que tiver com autógrafo, tem gente que vende depois com autógrafo, né? Fica mais caro do que sem autógrafo. Legal demais, né, Penidão? Muito bom. Eu quero te agradecer muito, eu e o Rafa e a Super Rádio Tupi, aqui o nosso canal Tupi Esporte, porque a sua presença realmente é sempre brilhante, você é eloquente, você tem conhecimento, você tem conteúdo. Nossa, que é fundamental. Então a sua presença aqui ilustrou muito e valorizou muito o Peníduos Podcast. Obrigado, René. Muito obrigado, uma honra estar aqui. A história de vocês é muito legal, entendeu? Deixa quem está do lado de cá e a forma como vocês fazem, deixando a gente falar quando quiser, como quiser, isso é muito legal. Parabéns para vocês, uma honra estar aqui com vocês, Penidão. Muito legal, agradecendo a produção do Jean Vinês, o Bruno Valentim, a galera aqui na retaguarda. Aquele abraço e até o próximo Peníduos Podcast, o mais brabo e o mais querido.